Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal nós vamos falar um pouquinho aí de um dos filósofos mais importantes da história da filosofia e logicamente um daqueles filósofos que o pensamento mais cai no Enem, tá? Tanto no Enem, como já foi dito, como também em vestibulares seriados ou vestibulares tradicionais. Estou a falar do francês Jean-Paul Sartre, tá? Sartre, ele nasce em 1905 e falece na França em 1980. Daí, já temos uma primeira ideia. Qual a primeira ideia aí a ser dita? A primeira ideia é a seguinte: Sartre, ele vive tanto na primeira metade do século XX, como também na segunda metade do século XX. Então, Sartre, ele vai passar pela Primeira Guerra Mundial, logicamente que ainda muito criança, mas também vai passar pela Segunda Guerra Mundial e aí já um jovem, inclusive, vai ser convocado pela França, né, pelo exército francês, e ele vai lutar e vai ser preso. Tá? Os nazistas vão prendê-lo e ele vai para um campo de batalha. Melhor dizendo, ele vai para um campo de concentração, tá? E ele foge desse campo de concentração. Este fato vai marcar bastante o pensamento de Sartre, uma vez que Sartre ele passa a ter uma visão de mundo um quanto tanto pessimista. Logicamente, não é como um Arthur Schopenhauer lá no século XIX, mas isso vai influenciá-lo na composição do seu pensamento. Tá? Influências aí que Sartre teve na sua filosofia: Nietzsche, Heidegger e também da sua amada Simone de Beauvoir, que ele teve um relacionamento de 51 anos. Tá? O Sartre, para a gente começar bem, a primeira ideia e muito importante, tá? Que já caiu várias vezes aí no Enem a respeito do pensamento do Sartre, é a questão da liberdade. Então, de forma bastante resumida, mas ao mesmo tempo aprofundada, para Sartre, a liberdade é essencial para a existência humana. Tá? O Enem, por exemplo, já cobrou isso várias vezes. Tá? O Sartre também, ele é um existencialista, tá? Então, inclusive, tem aquela frase muito famosa de Sartre que ele diz: a existência precede a essência. Sendo assim, o ser humano é um projeto em construção, tá? Então, você que vai fazer vestibular, seja Enem ou vestibular tradicional, essa primeira ideia ela é muito importante e ela é bastante discutida por Sartre em suas obras. Portanto, essa questão da liberdade de escolha, ela vai determinar muito daquilo que o ser humano é. Aliás, o Sartre vai dizer em uma das suas obras aquela frase bem conhecida que o homem ele está condenado a ser livre. O que isto quer dizer? Quer dizer que viver é escolher. Mesmo quando o humano não quer escolher, ele tem que escolher. Tá? Se viver é escolher, a existência humana ela é resultante de tais escolhas ao longo do tempo que esse humano vive. Tá? Então aí nós estamos falando de o existencialismo ateu, totalmente diferente de um existencialismo, por exemplo, do Santo Agostinho, tá? Que determina um poder superior, uma força sobrenatural, no caso, Deus, para fundamentar toda a existência humana. Em Sartre, toda a existência é determinada pelo próprio ser humano, tá? O Sartre tem também uma frase bastante conhecida, já que aqui a gente está trabalhando frases, né, de obras do Sartre. Então é aquilo que te interessa, aquilo que cai no Enem ou no vestibular tradicional ou seriado, né? O Sartre tem uma frase bastante interessante que é o seguinte: o ser humano é uma coisa e uma consciência.
tá? Então, é algo que existe, efetivamente, tá? Empiricamente, né, os filósofos usam muito essas palavras, então empiricamente significa aquilo que existe materialmente, efetivamente, mas o ser humano também é uma consciência, ele é um ser pensante. Aqui, Sartre, ele vai pegar essa ideia lá do René Descartes, lá na Idade Moderna, quando René Descartes fala de resistência e res cogita. Resistência é a parte corporal do ser humano para René Descartes. Res cogita é a parte pensante do ser humano. E isso Sartre vai pegar na filosofia dele e vai determinar muito da forma como ele constrói toda a sua filosofia existencialista. Tá? O Sartre também ele vai escrever um livro com o sugestivo título de A Náusea. E nesse livro é aonde Sartre vai discutir a respeito do termo angústia. Olha, esse termo angústia, se cai no seu vestibular, para Sartre não significa angústia a partir de uma definição, por exemplo, da psicologia, ou mesmo do senso comum, aonde o sujeito está angustiado, portanto é aquele sujeito que está triste, tá? Para Sartre, angústia não significa isso. Então, o que significa angústia para Sartre? Angústia para Sartre significa aquele desejo que o indivíduo tem, que precisa sempre ser preenchido. Uma vez que nós temos liberdade, e essa liberdade nos leva o tempo todo a fazer escolha, o tempo todo queremos algo, o tempo todo nos falta algo. Então, o tempo todo há esse sentimento de angústia, que é essa falta, tá? Para você entender melhor, é só você lembrar lá de Platão, quando Platão, lá no Amor Platônico, ele fala que o amor é falta, que a gente só ama aquilo que nos falta, tá? Traga isso para a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, tá? E lembre-se, angústia para Sartre é simplesmente o desejo, tá? Aquilo que nos falta e, portanto, aquilo que dá sentido à existência humana, já que viver é escolher, tá? Então, assim, em palavras bem simples, o Sartre, ele está falando, olha, à medida que eu vou escolhendo, sempre vai me faltar alguma coisa, tá? Então, viver é escolher, tá? Eu tenho liberdade o tempo todo de escolher, e eu tenho esse desejo sempre constante de escolher algo, tá? Livros principais aí do Jean-Paul Sartre e aqueles que mais caem no Enem e também em vestibulares tradicionais ou vestibular seriado. O existencialismo é um humanismo, o ser e o nada e a náusea. Professor Waltz, mas qual desses cai mais? Olha, a experiência que eu tenho com Enem, com vestibulares, tá? Sem querer ser prepotente, mas eu já tenho bastante experiência, tá? Ao longo desses anos eu tenho observado que trechos do existencialismo é um humanismo, é a obra do Sartre que mais caiu nos vestibulares até hoje, tá? E também o ser e o nada. E por último, a náusea. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, até como uma forma de estimular, continuar estimulando o meu trabalho, eu peço que se inscrevam, deem aquele like, tá? E muito obrigado aí pela atenção, tá? Por assistirem os meus vídeos. Valeu, estamos juntos, tudo de bom.